Já que já estão de pés, gostaria que juntos pudéssemos meditar no texto sagrado que vai falar no secreto. Esse texto está no livro de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler no versículo 1 até o versículo 9. Já está aqui? Amém? Depois eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós iremos aprender um pouco sobre o vaso de alabastro, sobre o perfume que foi derramado aos pés, ou sobre os pés, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz o texto sagrado: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Versículo 2: pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume. Preste atenção no relativo que existe aqui sobre o perfume. Um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro ou o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E murmuravam contra ela, maldiziam ela, humilhava ela, brigava com ela. E essa era Maria de Betânia. Assim está o relato lá no Evangelho de João, capítulo 11. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Diga assim: ela fez o que pôde. E agora vamos terminar o texto. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? E graças a Deus. Podem se assentar. Eu quero pensar com os irmãos, pensar com os senhores nesta noite, sobre esse texto aqui de muita relevância, de muito significado, de tantas lições que podemos tirar para as nossas vidas. Esses dias, pastor, estou estudando um pouco sobre as mulheres da Bíblia. São mais de 40 mulheres extraordinárias. O que seria nós, homens, sem as mulheres? Nada, né? Lá em casa as coisas funcionam muito bem agora, irmãos, porque lá em casa é eu que mando. Tá? Na sua casa também? Mas deixa eu te falar, quem tem a razão é a mulher. Ah, mas funciona, mas quem manda sou eu. Mas a razão é dela. Irmãos, e assim eu venho olhando sobre as mulheres da Bíblia, como que elas foram decisivas, como que elas foram proativas, extraordinárias, iminentes, mudando a história, fazendo acontecer em muitos fatos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos as mulheres trabalhando no ministério de Jesus, né? Cuidando do ministério de Jesus, que era um ministério itinerante. Jesus andava por toda a Galileia, havia ali 204 cidades, e Jesus andava todas essas cidades, e as mulheres como Susana, como Lídia, a empresária, como outras Marias, estavam com Jesus, abençoando, ajudando financeiramente no seu ministério. Inclusive sobre Maria podemos até dar um estudo sobre Mariologia, porque as Marias da Bíblia também são extraordinárias.
E eu quero fazer uma relevância desse texto aqui. E quero que você caminhe comigo por alguns minutos aqui, na história e no texto sagrado, para nós analisarmos aqui um ato sobrenatural, poderoso, e um ato eterno que Maria de Betânia fez aqui. Maria de Betânia era, sobretudo, uma adoradora. Uma mulher que temia e amava a Deus e queria fazer o melhor para o Senhor. Ela se esforçava, ela se prontificava para sempre estar aos pés do Senhor. O texto diz que estava aqui chegando a festa da Páscoa. Os judeus, eles comemoravam e comemoram até hoje a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela se deu quando o povo hebreu saiu do Egito. E o povo hebreu, então, foi direcionado por Moisés a fazer uma guarda. Ou seja, eles tinham que fazer um sacrifício, matar o cordeiro, aspergir o sangue do cordeiro sobre os portais da porta. E a Bíblia diz que aquela última praga, o Senhor viria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos, mas o anjo não entraria, não tocaria nos primogênitos em que o sangue estivesse sobre as portas. Então eles matavam os cordeiros ali e aspergiam sangue sobre a porta, e na calada da noite, à meia-noite, o anjo passou e não feriu ali os primogênitos do povo hebreu. Eles então fizeram a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermentos. Que festa é essa? Logo após eles comerem ali o sacrifício, eles comeram por 7 dias os pães ázimos, ou os pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento significava o pecado. E eles comeram por 7 dias, fazendo uma grande festa. E assim eles saíram para o deserto, para a conquista de Canaã. Essa saída, esse êxito, essa festa foi chamada Páscoa para o povo hebreu. Então você já percebeu que, em poucas palavras, não existe coelhinho, não existe ovo, não existe nada dessas mentiras. Mas não vamos constrangir as nossas crianças, não é? Mas a gente sabe que não existe nada disso. O povo sai para conquistar a terra de Canaã. E aqui, o povo judeu, agora o povo judeu está celebrando anualmente a Páscoa. A história conta, Jósefo vai dizer que naquela época Jerusalém comportava 50.000 pessoas, porém na festa da Páscoa e na festa dos pães ázimos, que era 7 dias após o matar do cordeiro e a purificação que o povo fazia, ali comportava 50.000 pessoas. Mas nessa época Jerusalém recebia aí mais de 250.000 pessoas. Era uma festa tão extraordinária, tão estupenda, que as pessoas vinham de todos os lugares, de todos os pontos da terra para essa festa em Jerusalém. E Herodes, ele já tinha construído o seu templo ali em Cesareia de Filipos, ou Cesareia Marítima, onde ele ficava. Mas além de Herodes, Pilatos também vinha com todo o exército para Jerusalém, para trazer segurança para aquele povo. Era uma festa muito grandiosa, muito gloriosa. Jesus, ele sabia que ele seria entregue e crucificado durante a festa. Ele seria o próprio cordeiro, o cordeiro pascual daquele tempo. As profecias diziam que Jesus estava ciente disso. Jesus estava afastado e as pessoas questionavam e procuravam por Jesus. A Bíblia diz que Caifás, o sumo sacerdote, reunia uma semana antes da festa, ali no prédio da igreja, da congregação, da sinagoga, reuniam os principais, e eles procuravam um meio, uma forma para um meio assim, de trair Jesus, porque não havia nenhuma acusação que pudesse levá-lo à cruz. Eles estavam preparando para isso.
Eles estavam preparando, agendando um episódio para poder prender Jesus e levá-lo à cruz. Mas eles não sabiam que os profetas, somente Isaías, já disse que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, ele morreria. E ele não seria tomado à morte, mas ele se entregaria como um cordeiro ao matador, para ser entregue por mim e por você. Amém. Jesus, então, ele vai para Jerusalém. João vai dizer que Jesus, há 6 dias chega em Jerusalém, 6 dias antes da festa. Mas Marcos vai dizer que há 2 dias antes da festa, ou seja, numa quarta-feira, Jesus se encontrava na casa de Simão, o leproso. Se Simão estava recebendo Jesus ali em sua casa, certamente leproso é porque ele foi curado ou era um apelido, porque o leproso não poderia receber ninguém de sua casa. Mas lá em Betânia estava Jesus na casa de Simão, o leproso, sendo recebido por ele. A história conta que certamente Simão era parente de Marta, Maria e Lázaro, era tio deles. Marta estava, como sempre, preparando a mesa na casa de Simão. Lázaro estava, após ser ressuscitado, na mesa com Jesus ali na casa de Simão. E a Bíblia diz que Maria, a adoradora, aquela que sempre fazia o melhor para o Senhor, sempre preparava o melhor para o Senhor, ela chega com um vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, e ela pega aquele vaso e ela quebra, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Esse vaso de alabastro era um vaso muito interessante, irmãos. Por quê? Porque ele era um vaso, mas não um vaso comum. Ele era feito de um material, de um mármore branco, de uma cor cintilante azulada, fosca com azul, e era uma pedra difícil de conseguir. Mas o vaso de alabastro era um vaso lacrado. Por quê? Porque ele continha nele um perfume que era o nardo, que era o óleo, esse perfume precioso, que era muito caríssimo. E ela lacrava aquele vaso, e esse vaso então era quebrado e feito o seu aroma se espalhar somente em ocasiões especiais, quando alguém morria ou quando era para um casamento e a noiva, na sua noite de núpcias, ela quebrava o vaso de alabastro e derramava do nardo, do perfume, sobre a cama, sobre os lençóis, sobre ela, sobre o seu noivo. A história conta que esse nardo, esse perfume do vaso, era de muito valor. Era de muito valor. Aqui nós vemos Judas levantando e se prontificando a dizer que Maria estava fazendo uma aberração em quebrar um perfume tão caro aos pés do Senhor, dizendo que poderia ser dado aos pobres, tendo em vista que 1 litro desse perfume, um frasco desse perfume, que continha ali em torno de 450 gramas, porque era em libra, e hoje a gente não usa a palavra libra, a gente usa quilo aqui para nós, né? Mas se usava libra, e ali estava uma quantia de 450 ml, dentro daquele frasco. E ele era tão caro que ele valia 300 denários. E o que é 300 denários? É o trabalho, é o preço que paga-se para um trabalhador daquela época, de quase um ano de trabalho. Ou seja, 1 denário por dia. Então, o que Maria fez aqui, irmãos? Maria, ela faz 3 atos poderosos, tremendo, maravilhoso, que só a igreja do Senhor, com o entendimento da graça, do amor e da misericórdia pode fazer. Ela demonstra um ato de amor ao Senhor. Será que nós temos demonstrado amor ao Senhor? Outra coisa espetacular, poderosa,
que ela faz aqui, ela adora ao Senhor. E por último, ela traz uma mensagem profética, porque ela unge o corpo de Jesus para o seu sepulcro. Ela sela as profecias messiânicas do Mestre, quando mesmo vai ser sepultado. Eu quero pensar com vocês aqui, por alguns momentos, por alguns instantes aqui. Olha o que diz o texto. Estando ele em Betânia, Jesus, reclinando a mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. João vai dizer lá no capítulo 12, que ela quebra o vaso nos pés de Jesus, e nós vamos falar disso, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Essa quantidade de óleo, de perfume, ela incendiou todo lugar. Esse nardo, ele era muito caro, não tinha ele em Jerusalém, não tinha ele ali. A história conta que esse nardo verde, tirado de uma planta, de um vegetal, é lá do Himalaia. Essa planta, ela tinha alguns lugares, como na Índia, no Nepal, em alguns lugares tinha essa planta. Então essa planta, ela vinha importada, vinha no lombo de camelos, de jumentos. E isso fazia com que aquele perfume, depois de exprimido o óleo, depois de pronto, se tornava muito caro. Somente 1 grama desse perfume era um dia de trabalho de um trabalhador para aquela época. Ou seja, ele que tinha que trabalhar 1 ano para comprar aquele perfume. E Maria, queridos, ela entra diante do Senhor e ela quebra esse perfume. As irmãs certamente compram um perfume caro, eu não vou dizer uma marca aqui, porque eu não estou aqui para fazer marketing de perfume, mas você sabe, irmã, aquele caro que você compra, e aí quando você vai colocar na orelha assim, você coloca só um pouquinho, para que ele dure o ano inteiro, né? E você chega aqui na igreja e todos percebem o perfume, porque é um perfume que tem um aroma, uma essência apurada. A Bíblia diz que Maria demonstrou o seu amor para o Senhor, porque ela quebrou todo o perfume. Aquele perfume tinha um propósito. Certamente ela estava ajuntando a gramas a moeda, o dinheiro, para comprar aquele perfume, para o seu casamento, para as suas núpcias. Mas olha, querido, ela era uma adoradora. Ela amava Jesus. Ela sabia que ela poderia dar o melhor que ela podia para o Senhor. Então ela derrama todo aquele perfume aos pés de Jesus. Você já percebeu que a gente dá sempre um pouco para o Senhor? Nós somos duros na questão do dízimo. Não queremos dar, nós preferimos comprar cigarro, comprar bebida, gastar na boate, gastar com muitas coisas, com carro velho, com carro novo, com um monte de coisas. Mas quando se fala de dízimos, é como se a igreja precisasse do seu dinheiro. Preste atenção, a Bíblia diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. Não é a casa da necessidade, não é da pobreza, não, é do tesouro. É do tesouro. Então nós temos que dar com alegria aquilo que o Senhor nos deu. O que é que você pode dar, que você ainda não deu para o Senhor, para o Mestre, para a sua causa, para o seu reino? Maria deu o melhor que ela tinha. Ela não tinha nada melhor. Ela já tinha dado a sua vida ao Senhor. Então ela deu por amor ao Senhor. Ela deu o melhor. Ela deu o melhor. Mas às vezes a gente quer ficar juntando, guardando, pastor. E eu agora já completei 50 anos, não parece, mas já tenho 54 anos. E eu resolvi, não vou ficar juntando dinheiro para neto e para filho mais. Vou cuidar de mim e da minha esposa. Amém? Não vou. Então, irmãos, lembra
de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Ajuntou tantos tesouros, tanta riqueza. E as pessoas do mundo inteiro admiravam a sabedoria diante de Salomão, inclusive em ajuntar riqueza. Ajuntou para quê? Conquistou todos os 12 territórios que precisava conquistar. Foi um homem esplêndido. Mas sabe o que aconteceu? Depois que ele morreu, quem assumiu? O rei Roboão, seu filho. O que Roboão fez em poucos dias? Acabou, perdeu os 10 longos territórios que ele tinha conquistado. Perdeu as riquezas. Maria deu o melhor. Ela não ficou ajudando, não. O que você está ajudando que você ainda não entregou aos pés da cruz, não entregou para o Senhor? É seu tempo? É o seu talento? Ou você está com medo de ser constrangido? Você está preocupado com a reputação? As pessoas vão pensar o que de mim? Porque eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero falar, eu quero limpar a igreja, eu quero tocar, eu quero fazer alguma coisa. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu era igualzinho você. Hoje, eu não estou nem aí. Eu quero é Deus. Aleluia! É verdade. Estou nem preocupado se as pessoas vão olhar se eu falei certo ou se falei errado. Eu vou falar das coisas que tenho visto e ouvido. Assim foi o que Pedro e João falou para o Sinédrio, Atos 4:20. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, mas nós estamos com medo das pessoas ficarem olhando para nós e nos repararmos. Se você não está dando o seu melhor, com medo de ser criticado, morra. Nossa, irmãos, que palavra dura, morra! Lá no cemitério você não vai assim atrapalhar ninguém, não vai perturbar ninguém, e nem vai ser perturbado. Mas queridos, vamos sacudir o inferno, aleluia, saquear o inferno e trazer para o reino de Deus, para a glória de Deus, as almas que estão perdidas. Como que eu faço isso, pastor? Dando o seu melhor. Glória a Deus. Maria deu o seu melhor, irmãos. Ela morava em Betânia. Sabe o significado da aldeia Betânia? Lugar dos pobres. É em Betânia que ficava os leprosos. Ali estava um lugar onde os leprosos reuniam. Agora, o que dizer que uma mulher como Maria de Betânia, que morava numa cidade pobre, veio de uma família pobre, nasceu num lar pobre, teve condições de dar o melhor dela foi questionado, o melhor dela foi criticado, o melhor dela foi enfrentado com ódio, porque os discípulos levantaram ali e disseram: está louca, mulher, poderia dar aos pobres. Se Jesus não intervém e diz: opa, para aí, essa mulher, ela fez o que pôde. Amém. Vou te falar uma coisa, você tem muita coisa que você pode tratar para Deus, que você ainda não tem. Eu ouvi essa palavra, irmãos, estudava essa palavra, meditava essa palavra, pensava sobre essa palavra, orei sobre essa palavra, jejuei sobre essa palavra, e eu chorei, pastor. Eu chorei porque eu pude ver o quanto eu tenho sido omisso com aquilo que o Senhor quer que eu faça no reino. E eu tenho estado além e aquém daquilo que o Senhor tem para mim, como um homem escolhido, como atalaia que Deus me levantou e me colocou sobre o lugar onde eu estou. Eu quero que essa palavra mexa com o seu coração, com os seus sentimentos, com as suas emoções, mas que sobretudo te leve a um caminho de fé, de despojar daquilo que é humano, daquilo que é natural, daquilo que é simples, e você passe a dar o seu melhor para Deus. O que você pode dar para Deus hoje? Seus bens? Seu amor? Seu abraço? Sua palavra? Seu aconchego? Sua amizade? Seu apoio? Sua oração? Eu não sei, mas você sabe o que você pode dar
e você não está vendo. Até porque no reino de Deus se ganha dando, se cresce e se é exaltado, humilhando. É diferente. Rasga o seu coração. Aleluia. Se você ama a Deus e a sua palavra, você precisa dar o melhor. Eu te convido a amar ao Senhor. Maria amava ao Senhor. E o texto vai dizendo: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Quem foi a pessoa que falou isso? Foi Pedro. Depois você lê João capítulo 2, foi Judas. E por muitas vezes a nossa manifestação diz quem nós somos. Aqui Judas se manifesta nesse lugar, nessa hora, como ser um verdadeiro ladrão, porque ele tirava da bolsa para aplicar em outras coisas que não eram o reino de Deus. Queridos, aqui nós vemos uma mulher que amava Deus. Aí ele disse assim: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus intervém. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres poderei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se ao ungir-me para a sepultura. Há duas lições que eu quero tirar dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Para nós pensarmos juntos aqui. Queridos, essa mulher, ela teve uma revelação dos céus. Nós estamos vendo o texto aqui, estamos vendo que é a última ação de Jesus. Depois ele sai daqui, ele entra em Jerusalém. Os discípulos, então, as pessoas trazem ali um jumentinho, ele sobe no jumentinho, ele adentra Jerusalém, eles colocam palmas e Jesus vai passando, e o povo vai clamando: o Rei dos Reis. E logo Jesus celebra a ceia com os discípulos. Então ele vai para o Getsemane ali, ele é beijado por Judas e entregue para os soldados romanos, e ele então vai para o sacrifício. Essa é uma das últimas ações de Jesus. Sabe, queridos, aqui a gente percebe duas coisas: que ela fez o que deveria fazer. Sabe quantas vezes você precisa fazer e você não faz, você fica protelando? Maria fez o que deveria fazer. Ela deu o seu melhor e ela fez o que deveria fazer. Outra coisa que a gente aprende aqui é que ela teve uma visão dos céus e ela usou tudo com o amor e a percepção que ela tinha da glória de Deus e derramou todo aquele vaso sobre a cabeça de Jesus, 450 ml de nardo puro, que certamente desceu sobre o corpo de Jesus, molhando os seus pés. E aquela mulher, a Bíblia, a história diz que ela solta os seus cabelos. Qual o problema de soltar o cabelo? Para nós, problema algum. Mas para aquela época, aquela cultura, porque a cultura tinha muito a ver com o comportamento das pessoas, era muito desastroso, era mal educado, era um ato horrível a mulher soltar os cabelos. Ela não só solta os cabelos, como ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela se colocou ao ridículo, mas ela, segundo ponto aqui, adorou ao Senhor. Ela sempre trouxe uma oferta de adoração. Sempre trouxe uma oferta de adoração. Não importa as circunstâncias. Por quê, pastor? Porque um dia ela estava lá na sua casa e recebeu a visita de Jesus, e Marta estava preparando a comida para trazer, e Jesus estava ministrando a palavra. Certamente Maria, por um tempo ali, ajudou Marta, e logo ela foi para os pés de Jesus, e ela apresentou uma adoração ao Senhor, um alimento na sua casa. Mas ela estava adorando ao Senhor. Aleluia.
Mas como ela era uma adoradora, tem um segundo ponto, que ela adora ao Senhor e oferece outra coisa. O seu irmão Lázaro havia morrido, e já fazia 4 dias, e Jesus não havia aparecido até então. Mas só que quando ele vem, Marta corre ao encontro de Jesus, e ela fala com ele, e Jesus então fica triste, com seu coração como 100% homem, abatido, triste pela morte do seu amigo. Mas quando Maria vem falar com Jesus, ele ouve Maria, vai até o túmulo, e ao ouvir Maria, uma adoradora, ele chora. João 11:35. Jesus chorou. Queridos, aqui ela oferece a segunda oferta de dor, de tristeza. A pior coisa que pode acontecer no seio de uma família é a perda de um ente querido. Naquele momento, pela segunda vez, ela traz algo para o Senhor. Ela fez o que pôde. Nesse momento aqui, o que ela tinha era a dor da partida do seu irmão Lázaro. Ela, em dor, em profundo sofrimento, ela não abandonou a igreja, ela não deixou de tomar a ceia, ela não deixou as coisas, ela não entrou em estado de depressão, ela não teve pensamento de suicídio, ela não chutou o balde, ela adorou. E a Bíblia diz que ela chega para Jesus e o adora. Fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando você está passando uma luta muito grande, como que você vem? Ah, pastor, estou na igreja, não, que hoje. É assim, você murmura? Ou você faz como Daniel, diante de um decreto como aquele, entra para o seu quarto, para o secreto, e adora ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Maria fez o que pôde. E se ela fez, por que eu não posso fazer? Por que você não pode fazer? Por que você fica levando essa vida cristã capenga? Não adora, não ora, não jejua, não fala do amor de Deus às pessoas, vem no culto quando dá, não se compromete, não se alinha, não busca o Senhor em espírito e em verdade, não se desmancha na presença do Senhor, está preso às coisas materiais, humanas. Não que você não deva trabalhar e conquistar, porque a terra foi dada aos homens. Amém. Temos que conquistar. Aleluia. Mas tem pessoas que ficam 3, 4 dias ouvindo um coach falar e não vêm para um culto como esse, de poder, de milagre, de liberação, de cura. Tem alguma coisa errada, queridos. Maria, pela segunda vez, ela oferta ao Senhor, mas o que ela tinha? Dor. Mas ela foi aos pés do Senhor. Sabe o que aconteceu? Jesus chorou. Jesus foi impactado pela adoração de Maria, por ver o seu amigo Lázaro ali, dentro daquela tumba. E agora, em terceiro lugar, essa adoradora, ela derrama o óleo sobre Jesus. Primeiro ela amou, segundo ela adorou ao Senhor. Correto? Sabe, irmãos, quando se falava com um sacerdote, ou recebia um sacerdote na sua casa, naquela época, cumprimentava o sacerdote com um beijo. O beijo implica dizer que você quer algo dessa pessoa. E o sacerdote faz o quê? Ele traz a bênção para o povo. O profeta, quando você recebia um profeta, você beijava a mão do profeta, você curvava um pouco mais assim, para beijar a mão do profeta. Maria, ela sabia quem ela estava adorando. Ela estava adorando mais que o sacerdote. Ela estava adorando mais que o profeta. Sabe por quê? Quando você chega à presença do rei, você curva até aos seus pés. Aleluia. E o adora. Maria não só curva aos pés de Jesus,
mas ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Certamente beijou os pés de Jesus, porque ele estava declarado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eles queriam matá-lo porque o povo todo estava indo até Jesus, todo mundo conhecido procurava Jesus, porque ele fez algo extraordinário que só Deus pode fazer. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E para a cultura do povo judeu, poderia alguém vir a ressuscitar, mas até então poderia ser algo de feiticeiro, poderia ser algo sobrenatural. Mas passado 3 dias, se uma pessoa chegasse a ressuscitar, somente Deus poderia fazer isso. Sabe o que Maria fez aqui? Ela reconhecia ele como o Rei dos Reis, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, que dá a vida e a toma quando quer. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. Foi isso que Maria fez. E eles falam: nós precisamos matar, porque ele agora é declarado para todo mundo como Senhor, como Deus verdadeiro, encarnado, que eles não queriam acreditar. O que você tem feito para o Deus que você serve? Queridos, hoje eu te convido a ter um coração que ame ao Senhor e a sua palavra, mas ame de fato e de verdade, não por uma questão circunstancial. Eu te convido nesta noite a ter um coração que adore ao Senhor. Eu te convido nesta noite a fazer algo para toda a eternidade, como que Maria fez. Queridos, você pode fazer e faça agora. Hoje o Senhor te chama a abrir o seu coração para liberar perdão. Hoje o Senhor te chama para você dar a alguém uma oferta. Hoje o Senhor te chama para somar na vida de alguém. Aleluia! Sabia disso? A nossa vida não faz sentido se nós não abençoarmos as pessoas. Você pensa que você trabalha para você, você trabalha para abençoar pessoas. Deixa de ser egoísta, egocêntrico. Maria sabia o que ela estava fazendo. Maria sabia. Você está com mágoa no seu coração, ressentimento? A gente não fica com mágoa e ressentimento do que vai acontecer. A gente fica com mágoa e ressentimento do que aconteceu. É como uma lagoa que represa. E essa água parada vai enchendo de sujeira, de vermes, de bactérias, e vai destruindo a sua vida. Hoje é dia de você liberar perdão. Eu tive que liberar perdão para o meu pai depois dele morto. Eu liberei no mundo espiritual perdão para ele. Não é só você não, pessoas importantes não liberaram perdão. Davi ficou de mal, de Belém, do seu filho Absalão. Sabe quantos anos, irmãos? 11 anos sem falar com Absalão. 11 anos. E aí, depois de um período, Absalão pede para ir à presença do rei. Depois de 7 anos, Absalão chega à presença do rei. Davi permite ele ir até ele. Sabe o que aconteceu? Davi beija Absalão, não fala uma palavra, não liberou perdão para o seu filho. Ele saiu de lá. Sabe qual é o pensamento agora de Absalão? Tomar o trono, matar meu pai. Isso aconteceu em uma família nobre e importante. Pode estar acontecendo na sua. Nos próximos 4 anos, Absalão tentou tomar o trono e matar Davi. 11 anos o pai ficou sem falar com seu filho. Você tem mágoa no seu coração?
Você tem raiva de alguém? Ressentimento? Deixa eu te falar, você não vai entrar no céu desse jeito, se você não liberar perdão. E se você não perdoar, além da oração do Pai Nosso, você não será perdoado pelo Pai. Maria fez o que? Hoje você pode liberar perdão. Aleluia. Você pode tirar toda a mágoa do seu coração. Queridos, hoje é dia de trazer o melhor para o Senhor. O melhor perfume. Liberar o nosso coração para receber o amor de Deus. Tirar toda a mágoa, todo sentimento, toda a amargura, porque Ele está aqui. E nós podemos derramar aos seus pés o melhor que nós podemos ter para Ele. Lembro das minhas primas, do lado do meu pai, minha avózinha paterna. Minhas primas, quando a minha avózinha morreu, elas passavam debaixo do caixão, para lá e para cá, chorando, gritando. Aquilo era remorso, é porque não liberaram perdão, maltrataram muito a velhinha. E agora estavam chorando em desespero. Um pastor amigo meu foi num velório, tinha exatamente ali 86 coroas, precisou de um caminhão para colocar todas aquelas coroas. O tempo de você abraçar alguém agora, beijar alguém agora, dar algo para alguém agora, fazer algo é agora. Glória a Deus. As empresas estão trabalhando com um projeto de 1 ano, ninguém está fazendo investimento e nem estoque a longo prazo. Todas as empresas trabalham com estoque de 1 ano. Tudo agora é imediato. Ninguém está guardando. Por que você está guardando ódio no seu coração? Rancor, sentimento, amargura, tristeza. Você não está aproveitando o melhor dessa reunião, desse jantar, da presença do Mestre. Não está. Mas você pode. Você tem dentro do vaso de alabastro esse perfume. E você pode derramá-lo na presença do Senhor. Glória a Deus. Foi o que Maria fez. E para terminar, queridos, ela faz algo para a eternidade, pastor. Ela faz algo para a eternidade. Jesus vai para Jerusalém. Jesus é morto. Jesus é crucificado. E Jesus então ressuscita no domingo, pela manhã. E logo pela manhã quem chega lá? As mulheres extraordinárias. As Marias chegam lá e falam: não, eles fizeram tudo errado. Nós vamos lá na loja, vamos comprar linho, nós vamos comprar perfume, e nós vamos trazer, nós vamos estar diante de Jesus. E quem é que vai tirar o corpo de Jesus? Remover a pedra? Só que quando elas chegam lá, preste atenção, pega a chave. É assim que fala agora? Pega a chave. Elas chegam, queridos, e Jesus não está. Elas já foram atômicas porque um anjo está sentado aí. O que vocês iam fazer aqui? Chegou atrasada. Vocês chegaram atrasada. Ele já ressuscitou. Aleluia. Agora vamos voltar para Maria. O que é que as mulheres foram fazer no túmulo? Ungir Jesus. Maria. Vamos ler o texto? Olha aqui. Deixai-a. Versículo 6. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Versículo 7. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 8 agora. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo, o Evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. Glória a Deus. Por isso que tanta gente fala dessa mulher. Por isso que ela está nos 4 Evangelhos. Sabe por quê? Ela percebeu que o que ela poderia fazer é naquela hora. Sabe o que a gente poderia parafrasear aqui? O anjo disse para as mulheres: vocês vieram ungir Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Maria ungiu Jesus lá no jantar.
na casa de Simão, lembra? Na casa de Simão leproso, ela quebrou o vaso de alabastro com aquele nardo caro, perfume total que incendiou a casa, toda a aldeia de Betânia, toda a cidade, e aquele nardo derramou, aquele óleo derramou sobre o corpo de Jesus, e ela então ajoelhou aos seus pés e profetizou ele sendo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ungiu os seus pés, beijou os seus pés, secou os seus pés com seus cabelos. Tudo que vocês vieram fazer aqui, Maria já fez. Aleluia. Maria já fez. Sabe que nós podemos fazer alguma coisa que quando as pessoas chegarem lá no cemitério e olharem para aquela placa, aquela lápide, né? E elas vão ver um tracinho ali, do dia que você nasceu até o dia que você morreu. Naquele tracinho ali, elas vão contar a sua história. Quem foi pastor Gilmar? Quem foi pastor Ângelo? Quem foi o ministério Luz e Vida na Terra? Ali naquele tracinho está a sua história. Se você chegasse hoje no túmulo de Maria, você ia ler naquele tracinho: ela fez algo extraordinário, ela fez algo para a eternidade, será lembrada por toda a vida, por todas as pessoas, em todos os lugares. Aleluia. Queridos, o que você fez para o Senhor? Você pode fazer hoje. Você pode fazer hoje, sabe por quê? Agora, Davi vendo Absalão morto, o que ele diz? Oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, queria eu dar a minha vida por ti. Queridos, pare de ficar protelando o que você pode fazer hoje. Sabe qual é o tema dessa palavra? Hoje é o dia de quebrar o vaso de alabastro. Aleluia. Hoje é o dia. Qual que é a campanha? Qual que é o projeto? Qual que é o propósito? Entrar para o secreto, conhecer a voz de Deus e saber o que Ele tem para nós prosseguirmos em fé e em conquista. O Senhor me trouxe aqui como um profeta para dizer a você: hoje é dia de quebrar o vaso de alabastro e derramar o óleo do perfume suave aos pés da cruz diante do Senhor. Aleluia! Hoje é o dia. Mas o que tem impedido? Essa mulher aqui, ela foi criticada, ela foi humilhada. Ela trabalhou anos para comprar esse perfume. Ela era pobre. Ela tinha 99,9% de motivos para não ter essa atitude. Mas ela não se importou com nada. E ela deu o melhor que ela tinha. Criticamos as pessoas. Criticamos a liderança. Criticamos o louvor. Criticamos tantas coisas. Quando na verdade nós não fazemos nada. E saiba, você se engana e você se torna fraco. Mas se você entender essa palavra, você vai unir-se com Deus. E olha, você e Ele vai tornar-se uma dupla invencível. Aleluia! Invencível, extraordinária. E ninguém vai deter os seus caminhos mais. Ninguém vai amarrar a sua vida mais. Você vai conquistar todas as coisas do céu, na terra, no mar, onde você estiver. Toda a terra que você quiser, você vai conquistar. Mas saiba, abra o seu coração. Quebre o vaso. Derrame o perfume. Pastor, o que eu tenho de tão precioso? Não sei. Você sabe. Aleluia. Você sabe o que você tem de precioso aí, que você pode dar para Deus. E não se engane, quando fazemos para as pessoas,
fazemos para nós. O Senhor disse que os pobres sempre teriam entre si. Mas Jesus estava sendo indiferente com os pobres? Não. Pelo contrário, Jesus dava comida e bebida para os pobres, para toda a multidão. Nunca dispersou elas com fome ou com sede. Jesus não desperdiçava nada, pois ajuntou os 12 cestos com pedaços de pães e peixes. Tudo que você tem e tudo que você é, dando para o reino de Deus, não é desperdício, é semente. Mas sabe o que muitas vezes nós temos feito? A semente que é para plantar, a gente está comendo. A semente que vai nos trazer o resultado, nós estamos comendo ela. Por não entender que nós temos um vaso de alabastro e nós temos um nardo puro a derramar aos pés de Jesus. Eu quero contar um louvor aqui, que vai cantar um pouco mais baixo, a canção que eu disse para o pastor. Se você quiser vir à frente, eu quero que você fique de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu quero te convidar a você fazer uma introspecção agora em oração. Se você quiser vir à frente, ou se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema, mas eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você agora. Sabe, você tem um potencial incrível. Você tem um leão dentro de você. E isso não é palavra de coach, não. Você tem um leão dentro de você, chamado leão da tribo de Judá. E ele precisa rugir através de você. Os seus conhecimentos, a sua capacidade, a tua intelectualidade, o teu saber, tudo precisa ser colocado em pauta e em prática. Mesmo que você foi criticado, foi zombado, foi humilhado, o Senhor te capacitou e Ele te chamou para fazer a diferença onde quer que você esteja. Você não é só uma pessoa, você é um agente que transforma lugares e vidas aonde você passa, onde você está. Mas eu não sei o que aconteceu ao longo da sua caminhada, da sua vida, que você brecou tantas vezes, parou tantas vezes, aonde você deveria continuar acelerando. Eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar. Eu vou pedir para o Espírito Santo te revelar o que você pode fazer de melhor para você, para a sua família, para o reino de Deus e as pessoas que estão esperando de você uma palavra, um apoio, um abraço, algo as pessoas estão esperando de você. Se você ainda está aqui vivo, está ouvindo essa palavra, é porque Deus te chamou para a coisa. Meu Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor, eu oro, meu Pai, sobre a vida da igreja, Senhor. Ó Senhor, queremos te adorar em espírito e em verdade. Dá o nosso melhor para o Senhor. Senhor, que nós possamos quebrar o vaso nesta noite. Que nós possamos derramar esse nardo na Tua presença, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é mais que sacerdote. O Senhor é mais que profeta. O Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ó Espírito Santo, toque nos corações, toque nas vidas. Senhor, se precisa liberar perdão, que haja liberação de perdão aqui agora, Senhor. Senhor, se precisa liberar aqui amor, cuidado, atenção, que cada um agora possa se despertar, Senhor, para essa atitude. Quantos talentos nós temos aqui, quantas capacidades intelectuais, cognitivas nós temos aqui nesse lugar, nesta noite. Levanta homens e mulheres, Senhor, para fazer a diferença nessa nação e nessa hora, nesse tempo chamado tempo do fim, chamado, Senhor, a última hora, que nós seremos verdadeiros adoradores, mas sobretudo adoradores do Teu reino, Pai, da Tua casa, em nome de Jesus.
encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória Amém. Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, pastor Gilmar, pastor Ângela, igreja. Que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Colocar em nossa mente e nosso coração quando nós viemos a uma reunião tão tremenda, tão abençoada e tão sobrenatural como essa. Primeira coisa é reconhecimento de tudo que o Senhor é e faz por nós. Segundo aspecto que nós temos que vir para a casa do Senhor é com um coração grato, Aleluia. profunda gratidão. E a terceira é a adoração. Aleluia. Sabe, queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus por esta igreja, por esse ministério, pela vida pastoral desta igreja, pela vida do pastor Gilmar, um amigo que o Senhor nos deu, pela vida da pastora Ângela, pela vida de cada um de vocês. Já que já estão de pés, gostaria que juntos pudéssemos meditar no texto sagrado que vai falar no secreto. Esse texto está no livro de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler no versículo 1 até o versículo 9. Já está aqui? Amém? Depois eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós iremos aprender um pouco sobre o vaso de alabastro, sobre o perfume que foi derramado aos pés, ou sobre os pés, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz o texto sagrado: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Versículo 2: pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume. Preste atenção no relativo que existe aqui sobre o perfume. Um preciosíssimo perfume de nardo, puro. E quebrando o alabastro ou o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E murmuravam contra ela, maldiziam ela, humilhava ela, brigava com ela. E essa era Maria de Betânia. Assim está o relato lá no Evangelho de João, capítulo 11. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que
pôde. Diga assim, ela fez o que pôde. E agora vamos terminar o texto. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? E graças a Deus. Podem se assentar. Eu quero pensar com os irmãos, pensar com os senhores nesta noite, sobre esse texto aqui de muita relevância, de muito significado, de tantas lições que podemos tirar para as nossas vidas. Esses dias, pastor, estou estudando um pouco sobre as mulheres da Bíblia. São mais de 40 mulheres extraordinárias. O que seria nós, homens, sem as mulheres? Nada, né? Lá em casa as coisas funcionam muito bem agora, irmãos, porque lá em casa é eu que mando. Tá? Na sua casa também? Mas deixa eu te falar, quem tem a razão é a mulher. Mas funciona, mas quem manda sou eu. Mas a razão é dela. Irmãos, e assim eu venho olhando sobre as mulheres da Bíblia, como que elas foram decisivas, como que elas foram proativas, extraordinárias, iminentes, mudando a história, fazendo acontecer em muitos fatos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos as mulheres trabalhando no ministério de Jesus, né? Cuidando do ministério de Jesus, que era um ministério itinerante. Jesus andava por toda a Galileia, havia ali 204 cidades, e Jesus andava todas essas cidades, e as mulheres como Susana, como Lídia, a empresária, como outras Marias, estavam com Jesus, abençoando, ajudando financeiramente no seu ministério. Inclusive sobre Maria podemos até dar um estudo sobre Mariologia, porque as Marias da Bíblia também são extraordinárias. E eu quero fazer uma relevância desse texto aqui, e quero que você caminhe comigo por alguns minutos aqui, na história e no texto sagrado, para nós analisarmos aqui um ato sobrenatural, poderoso, e um ato eterno que Maria de Betânia fez aqui. Maria de Betânia era, sobretudo, uma adoradora, uma mulher que temia e amava a Deus e queria fazer o melhor para o Senhor. Ela se esforçava, ela se prontificava para sempre estar aos pés do Senhor. O texto diz que estava aqui chegando a festa da Páscoa. Os judeus, eles comemoravam e comemoram até hoje a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela se deu quando o povo hebreu saiu do Egito, e o povo hebreu então foi direcionado por Moisés a fazer uma guarda, ou seja, eles tinham que fazer um sacrifício, matar o cordeiro, aspergir o sangue do cordeiro sobre os portais da porta. E a Bíblia diz que aquela última praga, o Senhor viria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos, mas o anjo não entraria, não tocaria nos primogênitos em que o sangue estivesse sobre as portas. Então eles matavam os cordeiros ali e aspergiam sangue sobre a porta, e na calada da noite, à meia-noite, o anjo passou e não feriu ali os primogênitos do povo hebreu. Eles então fizeram a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermentos. Que festa é essa? Logo após eles comerem ali o sacrifício, eles comeram por 7 dias os pães ázimos, ou os pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento significava o pecado, e eles comeram por 7 dias, fazendo uma grande festa, e assim eles saíram para o deserto, para a conquista de Canaã. Essa saída, esse êxodo, essa festa foi chamada Páscoa para o povo hebreu. Então você já percebeu que, em poucas palavras,
não existe coelhinho, não existe ovo, não existe nada dessas mentiras. Mas não vamos constrangir as nossas crianças, não é? Mas a gente sabe que não existe nada disso. O povo sai para conquistar a terra de Canaã. E aqui, o povo judeu, agora o povo judeu está celebrando anualmente a Páscoa. A história conta, Jósefo vai dizer que naquela época Jerusalém comportava 50 mil pessoas, porém na festa da Páscoa e na festa dos pães asmos, que era 7 dias após o matar do cordeiro e a purificação que o povo fazia, ali comportava 50 mil pessoas. Mas nessa época Jerusalém recebia aí mais de 250 mil pessoas. Era uma festa tão extraordinária, tão estupenda, que as pessoas vinham de todos os lugares, de todos os pontos da terra para essa festa em Jerusalém. E Herodes, ele já tinha construído o seu templo ali em Cesareia de Filipos, ou Cesareia Marítima, onde ele ficava. Mas além de Herodes, Pilatos também vinha com todo o exército para Jerusalém, para trazer segurança para aquele povo. Era uma festa muito grandiosa, muito gloriosa. Jesus, ele sabia que ele seria entregue e crucificado durante a festa. Ele seria o próprio cordeiro, o cordeiro pascual daquele tempo. As profecias diziam que Jesus estava ciente disso. Jesus estava afastado e as pessoas questionavam e procuravam por Jesus. A Bíblia diz que Caifás, o sumo sacerdote, reunia uma semana antes da festa, ali no prédio da igreja, da congregação, da sinagoga, reuniam com os principais, e eles procuravam um meio, uma forma para um meio assim, de trair Jesus, porque não havia nenhuma acusação que pudesse levá-lo à cruz. Eles estavam preparando para isso. Eles estavam preparando, agendando um episódio para poder prender Jesus e levá-lo à cruz. Mas eles não sabiam que os profetas, somente Isaías, já disse que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, ele morreria. E ele não seria tomado à morte, mas ele se entregaria como um cordeiro ao matador, para ser entregue por mim e por você. Amém. Jesus então, ele vai para Jerusalém. João vai dizer que Jesus, há 6 dias chega em Jerusalém, 6 dias antes da festa. Mas Marcos vai dizer que há 2 dias antes da festa, ou seja, numa quarta-feira, Jesus se encontrava na casa de Simão, o leproso. Se Simão estava recebendo Jesus ali em sua casa, certamente leproso é porque ele foi curado ou era um apelido, porque o leproso não poderia receber ninguém de sua casa. Mas lá em Betânia estava Jesus na casa de Simão, o leproso, sendo recebido por ele. A história conta que certamente Simão era parente de Marta, Maria e Lázaro. Era tio deles. Marta estava, como sempre, preparando a mesa na casa de Simão. Lázaro estava, após ser ressuscitado, na mesa com Jesus ali na casa de Simão. E a Bíblia diz que Maria, a adoradora, aquela que sempre fazia o melhor para o Senhor, sempre preparava o melhor para o Senhor, ela chega com um vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, e ela pega aquele vaso e ela quebra, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Esse vaso de alabastro era um vaso muito interessante, irmãos. Por quê? Porque ele era um vaso, mas não um vaso comum. Ele era feito de um material, de um mármore branco, de uma cor cintilante azulada, fosca com azul, e era uma pedra difícil de conseguir.
Mas o vaso de alabastro era um vaso lacrado. Por quê? Porque ele continha nele um perfume que era o nardo, que era o óleo, esse perfume precioso, que era muito caríssimo. E era lacrado aquele vaso, e esse vaso então era quebrado e feito o seu aroma se espalhar somente em ocasiões especiais, quando alguém morria ou quando era para um casamento e a noiva na sua noite de núpcias, ela quebrava o vaso de alabastro e derramava do nardo, do perfume, sobre a cama, sobre os lençóis, sobre ela, sobre o seu noivo. A história conta que esse nardo, esse perfume do vaso, era de muito valor. Era de muito valor. Aqui nós vemos Judas levantando e se prontificando a dizer que Maria estava fazendo uma aberração em quebrar um perfume tão caro aos pés do Senhor, dizendo que poderia ser dado aos pobres, tendo em vista que 1 litro desse perfume, um frasco desse perfume, que continha ali em torno de 450 gramas, porque era em libra, e hoje a gente não usa a palavra libra, a gente usa quilo aqui para nós, né? Mas se usava libra, e ali estava uma quantia de 450 ml, dentro daquele frasco. E ele era tão caro que ele valia 300 denários. E o que é 300 denários? É o trabalho, é o preço que paga-se para um trabalhador daquela época, de quase um ano de trabalho. Ou seja, 1 denário por dia. Então, o que Maria fez aqui, irmãos? Maria, ela faz 3 atos poderosos, tremendo, maravilhoso, que só a igreja do Senhor, com o entendimento da graça, do amor e da misericórdia pode fazer. Ela demonstra um ato de amor ao Senhor. Será que nós temos demonstrado amor ao Senhor? Outra coisa espetacular, poderosa, que ela faz aqui, ela adora ao Senhor. E por último, ela traz uma mensagem profética, porque ela unge o corpo de Jesus para o seu Senhor. Ela sela as profecias messiânicas do Mestre, quando mesmo vai ser sepultado. Eu quero pensar com vocês aqui, por alguns momentos, por alguns instantes aqui. Olha o que diz o texto. Estando ele em Betânia, Jesus, reclinando a mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. João vai dizer lá no capítulo 12, que ela quebra o vaso nos pés de Jesus. E nós vamos falar disso. E enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Essa quantidade de óleo, de perfume, ela incendiou todo lugar. Esse nardo, ele era muito caro, não tinha ele em Jerusalém, não tinha ele ali. A história conta que esse nardo verde, tirado de uma planta, de um vegetal, é lá do Himalaia. Essa planta, ela tinha alguns lugares, como na Índia, no Nepal, em alguns lugares tinha essa planta. Então essa planta, ela vinha importada, vinha no lombo de camelos, de jumentos. E isso fazia com que aquele perfume, depois de exprimido o óleo, depois de pronto, se tornava muito caro. Somente 1 grama desse perfume era um dia de trabalho de um trabalhador para aquela época. Ou seja, ele que tinha que trabalhar 1 ano para comprar aquele perfume. E Maria, queridos, ela entra diante do Senhor e ela quebra esse perfume. As irmãs certamente compram um perfume caro, que eu não vou dizer uma marca aqui, porque eu não estou aqui para fazer marketing de perfume, mas você sabe, irmã, aquele caro que você compra, e aí quando você vai colocar na orelha assim, você coloca só um pouquinho, para que ele dure o ano inteiro.
né? E você chega aqui na igreja e todos percebem o perfume, porque é um perfume que tem um aroma, uma essência apurada. A Bíblia diz que Maria demonstrou o seu amor para o Senhor, porque ela quebrou todo o perfume. Aquele perfume tinha um propósito. Certamente ela estava ajuntando a gramas, a moeda, o dinheiro, para comprar aquele perfume, para o seu casamento, para as suas núpcias. Mas olha, querido, ela era uma adoradora. Ela amava Jesus. Ela sabia que ela poderia dar o melhor que ela podia para o Senhor. Então ela derrama todo aquele perfume aos pés de Jesus. Você já percebeu que a gente dá sempre um pouco para o Senhor? Nós somos duros na questão do dízimo. Não queremos dar o dízimo, nós preferimos comprar cigarro, comprar bebida, gastar na boate, gastar com muitas coisas, com carro velho, com carro novo, com um monte de coisas. Mas quando se fala de dízimos, é como se a igreja precisasse do seu dinheiro. Preste atenção, a Bíblia diz: trazer o dízimo à casa do tesouro. Não é a casa da necessidade, não é da pobreza, não, é do tesouro. É do tesouro. Então nós temos que dar com alegria aquilo que o Senhor nos deu. O que é que você pode dar, que você ainda não deu para o Senhor, para o Mestre, para a sua causa, para o seu reino? Maria deu o melhor que ela tinha. Ela não tinha nada melhor. Ela já tinha dado a sua vida ao Senhor. Então ela deu por amor ao Senhor. Ela deu o melhor. Ela deu o melhor. Mas às vezes a gente quer ficar juntando, guardando, pastor. E eu agora já completei 50 anos, não parece, mas já tenho 54 anos. E eu resolvi, não vou ficar juntando dinheiro para neto e para filho mais. Vou cuidar de mim e da minha esposa. Amém? Não vou. Então, irmãos, lembra de Salomão? Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Ajuntou tantos tesouros, tanta riqueza. E as pessoas do mundo inteiro admiravam a sabedoria diante de Salomão, inclusive em ajuntar riqueza. Ajuntou para quê? Conquistou todos os 12 territórios que precisava conquistar. Foi um homem esplêndido. Mas sabe o que aconteceu? Depois que ele morreu, quem assumiu? O rei Roboão, seu filho. O que Roboão fez em poucos dias? Acabou, perdeu os 10 longos territórios que ele tinha conquistado. Perdeu as riquezas. Maria deu o melhor. Ela não ficou ajudando, não. Por que você está ajudando que você ainda não entregou aos pés da cruz, não entregou para o Senhor? É seu tempo? É o seu talento? Ou você está com medo de ser constrangido? Você está preocupado com a reputação? As pessoas vão pensar o que de mim? Porque eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero falar, eu quero limpar a igreja, eu quero tocar, eu quero fazer alguma coisa. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu era igualzinho você. Hoje, eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Aleluia! É verdade. Estou nem preocupado se as pessoas vão olhar se eu falei certo ou se falei errado. Eu vou falar das coisas que tenho visto e ouvido. Assim foi o que Pedro e João falou para o Sinédrio, Atos 4:20. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, mas nós estamos com medo das pessoas ficarem olhando para nós e nos repararmos. Se você não está dando o seu melhor, com medo de ser criticado, morra. Nossa, pastor, que palavra dura, morra! Lá no cemitério você não vai assim atrapalhar ninguém, não vai perturbar ninguém, e nem vai ser perturbado. Mas queridos, vamos sacudir o inferno, aleluia, saquear o inferno e trazer para o reino de Deus, para a glória de Deus, as almas que estão perdidas. Como que eu faço isso, pastor?
Sabe o significado da aldeia Betânia? Lugar dos pobres. É em Betânia que ficava os leprosos. Ali estava um lugar onde os leprosos reuniam. Agora, o que dizer que uma mulher como Maria de Betânia, que morava numa cidade pobre, veio de uma família pobre, nasceu num lar pobre, teve condições de dar o melhor dela foi questionado, o melhor dela foi criticado, o melhor dela foi enfrentado com ódio, porque os discípulos levantaram ali e disseram: está louca, mulher, poderia dar aos pobres. Se Jesus não intervém e diz: opa, para aí, essa mulher, ela fez o que pôde. Vou te falar uma coisa, você tem muita coisa que você pode tratar para Deus, que você ainda não tem. Eu ouvi essa palavra, irmãos, estudava essa palavra, meditava essa palavra, pensava sobre essa palavra, orei sobre essa palavra, jejuei sobre essa palavra, e eu chorei, pastor. Eu chorei porque eu pude ver o quanto eu tenho sido omisso com aquilo que o Senhor quer que eu faça no reino. Eu tenho estado além e aquém daquilo que o Senhor tem para mim, como um homem escolhido, como atalaia que Deus me levantou e me colocou sobre o lugar onde eu estou. Eu quero que essa palavra mexa com o seu coração, com os seus sentimentos, com as suas emoções, mas que sobretudo te leve a um caminho de fé, de despojar daquilo que é humano, daquilo que é natural, daquilo que é simples, e você passe a dar o seu melhor para Deus. O que você pode dar para Deus hoje? Seus bens? Seu amor? Seu abraço? Sua palavra? Seu aconchego? Sua amizade? Seu apoio? Sua oração? Eu não sei, mas você sabe o que você pode dar e você não está dando. Até porque no reino de Deus se ganha dando, se cresce e se é exaltado humilhando. É diferente. Rasga o seu coração. Aleluia. Se você ama a Deus e a sua palavra, você precisa dar o melhor. Eu te convido a amar ao Senhor. Maria amava ao Senhor. E o texto vai dizendo: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Quem foi a pessoa que falou isso? Foi Pedro. Depois você lê João capítulo 2, foi Judas. E por muitas vezes a nossa manifestação diz quem nós somos. Aqui Judas se manifesta nesse lugar, nessa hora, como ser um verdadeiro ladrão, porque ele tirava da bolsa para aplicar em outras coisas que não eram o reino de Deus. Queridos, aqui nós vemos uma mulher que amava Deus. Aí ele disse assim: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus intervém. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: ó, deixai-a, porque amorestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres poderei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Há duas lições que eu quero tirar dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Para nós pensarmos juntos aqui. Queridos, essa mulher, ela teve uma revelação dos céus. Nós estamos vendo o texto aqui, estamos vendo que é a última ação de Jesus. Depois ele sai daqui, ele entra em Jerusalém. Os discípulos, então, as pessoas trazem ali um jumentinho, ele sobe no jumentinho, ele adentra Jerusalém, eles colocam palmas e Jesus vai passando, e o povo vai clamando: o Rei dos Reis. E logo Jesus celebra a ceia com os discípulos. Então ele vai para o Getsemane ali, ele é beijado por Judas e entregue para os soldados romanos, e ele então vai para o sacrifício.
Essa é uma das últimas ações de Jesus. Sabe, queridos? Aqui a gente percebe duas coisas. Que ela fez o que deveria fazer. Sabe quantas vezes você precisa fazer e você não faz, você fica protelando? Maria fez o que deveria fazer. Ela deu o seu melhor e ela fez o que deveria fazer. Outra coisa que a gente aprende aqui é que ela teve uma visão dos céus e ela usou tudo com o amor e a percepção que ela tinha da glória de Deus e derramou todo aquele vaso sobre a cabeça de Jesus, 450 ml de nardo puro, que certamente desceu sobre o corpo de Jesus, molhando os seus pés. E aquela mulher, a Bíblia e a história diz que ela solta os seus cabelos. Qual o problema de soltar o cabelo? Para nós, problema algum. Mas para aquela época, aquela cultura, porque a cultura tinha muito a ver com o comportamento das pessoas, era muito desastroso, era mal educado, era um ato horrível a mulher soltar os cabelos. Ela não só solta os cabelos, como ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela se colocou ao ridículo, mas ela, segundo ponto aqui, adorou ao Senhor. Ela sempre trouxe uma oferta de adoração. Sempre trouxe uma oferta de adoração. Não importa as circunstâncias. Por quê, pastor? Porque um dia ela estava lá na sua casa e recebeu a visita de Jesus, e Marta estava preparando a comida para trazer, e Jesus estava ministrando a palavra. Certamente Maria por um tempo ali ajudou Marta, e logo ela foi para os pés de Jesus, e ela apresentou uma adoração ao Senhor, um alimento na sua casa. Mas ela estava adorando ao Senhor. Aleluia. Mas como ela era uma adoradora, tem um segundo ponto, que ela adora ao Senhor e oferece outra coisa. O seu irmão Lázaro havia morrido, e já fazia 4 dias, e Jesus não havia aparecido até então. Mas só que quando ele vem, Marta corre ao encontro de Jesus, e ela fala com ele, e Jesus então fica triste, com seu coração como 100% homem, abatido, triste pela morte do seu amigo. Mas quando Maria vem falar com Jesus, ele ouve Maria, vai até o túmulo, e ao ouvir Maria, uma adoradora, ele chora. João 11:35. Jesus chorou. Queridos, aqui ela oferece a segunda oferta de dor, de tristeza. A pior coisa que pode acontecer no seio de uma família é a perda de um ente querido. Naquele momento, pela segunda vez, ela traz algo para o Senhor. Ela fez o que pôde. Nesse momento aqui, o que ela tinha era a dor da partida do seu irmão Lázaro. Ela, em dor, em profundo sofrimento, ela não abandonou a igreja, ela não deixou de tomar a ceia, ela não deixou as coisas, ela não entrou em estado de depressão, ela não teve pensamento de suicídio, ela não chutou o balde, ela adorou. E a Bíblia diz que ela chega para Jesus e o adora. Fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando você está passando uma luta muito grande, como que você vem? Ah, pastor, estou na igreja, não, que hoje. É assim, você murmura? Ou você faz como Daniel, diante de um decreto como aquele, entra para o seu quarto, para o secreto, e adora ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Maria fez o que pôde. E se ela fez, por que eu não posso fazer? Por que você não pode fazer? Por que você fica levando essa vida cristã capenga? Não adora, não ora, não jejua, não fala do amor de Deus às pessoas, vem no culto quando dá, não se compromete, não se alinha, não busca o
ao Senhor em espírito e em verdade. Não se desmancha na presença do Senhor, está preso às coisas materiais humanas. Não que você não deva trabalhar e conquistar, porque a terra foi dada aos homens. Amém. Temos que conquistar. Aleluia. Mas tem pessoas que ficam 3, 4 dias ouvindo um coach falar e não vêm para um culto como esse, de poder, de milagre, de liberação, de cura. Tem alguma coisa errada, queridos. Maria, pela segunda vez, ela oferta ao Senhor, mas o que ela tinha? Dor. Mas ela foi aos pés do Senhor. Sabe o que aconteceu? Jesus chorou. Jesus foi impactado pela adoração de Maria, por ver o seu amigo Lázaro ali, dentro daquela tumba. E agora, em terceiro lugar, essa adoradora, ela derrama o óleo sobre Jesus. Primeiro ela amou, segundo ela adorou ao Senhor. Correto? Sabe, irmãos, quando se falava com um sacerdote, ou recebia um sacerdote na sua casa, naquela época, cumprimentava o sacerdote com um beijo. O beijo implica dizer que você quer algo dessa pessoa. E o sacerdote faz o quê? Ele traz a bênção para o povo. O profeta, quando você recebia o profeta, você beijava a mão do profeta, você curvava um pouco mais assim, para beijar a mão do profeta. Maria, ela sabia quem ela estava adorando. Ela estava adorando mais que o sacerdote. Ela estava adorando mais que o profeta. Sabe por quê? Quando você chega à presença do rei, você curva até aos seus pés. Aleluia. E o adora. Maria não só curva aos pés de Jesus, mas ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Certamente beijou os pés de Jesus, porque ele estava declarado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eles queriam matá-lo porque o povo todo estava indo até Jesus, todo mundo conhecido procurava Jesus, porque ele fez algo extraordinário que só Deus pode fazer. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E para a cultura do povo judeu, poderia alguém vir a ressuscitar, mas até então poderia ser algo de feiticeiro, poderia ser algo sobrenatural. Mas passado 3 dias, se uma pessoa chegasse a ressuscitar, somente Deus poderia fazer isso. Sabe o que Maria fez aqui? Ela reconhecia ele como Rei dos Reis, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que dá a vida e a toma quando quer. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. Foi isso que Maria fez. E eles falam: nós precisamos matar, porque ele agora é declarado para todo mundo como Senhor, como Deus verdadeiro, encarnado, que eles não queriam acreditar. O que você tem feito para o Deus que você serve? Queridos, hoje eu te convido a ter um coração que ame ao Senhor e a sua palavra, mas ame de fato e de verdade, não por uma questão circunstancial. Eu te convido nesta noite a ter um coração que adore ao Senhor. Eu te convido nesta noite a fazer algo para toda a eternidade, como que Maria fez. Queridos, você pode fazer e faça agora. Hoje o Senhor te chama a abrir o seu coração para liberar perdão. Hoje o Senhor te chama para você dar a alguém uma oferta. Hoje o Senhor te chama para somar na vida de alguém. Aleluia! Sabia disso?
A nossa vida não faz sentido se nós não abençoarmos as pessoas. Você pensa que você trabalha para você. Você trabalha para abençoar pessoas. Deixa de ser egoísta, egocêntrico. Maria sabia o que ela estava fazendo. Maria sabia. Você está com mágoa no seu coração, ressentimento? A gente não fica com mágoa e ressentimento do que vai acontecer. A gente fica com mágoa e ressentimento do que aconteceu. É como uma lagoa que represa. E essa água parada vai enchendo de sujeira, de vermes, de bactérias, e vai destruindo a sua vida. Hoje é dia de você liberar perdão. Eu tive que liberar perdão para o meu pai, depois dele morto. Eu liberei no mundo espiritual perdão para ele. Não é só você não, pessoas importantes não liberaram perdão. Davi ficou de mal, de Belém, do seu filho Absalão. Sabe quantos anos, irmãos? 11 anos sem falar com Absalão. 11 anos. E aí, depois de um período, Absalão pede para ir à presença do rei. Depois de 7 anos, Absalão chega à presença do rei. Davi permite ele ir até ele. Sabe o que aconteceu? Davi beija Absalão, não fala uma palavra, não liberou perdão para o seu filho. Ele saiu de lá. Sabe qual é o pensamento agora de Absalão? Tomar o trono, matar meu pai. Isso aconteceu em uma família nobre e importante. Pode estar acontecendo na sua. Nos próximos 4 anos, Absalão tentou tomar o trono e matar Davi. 11 anos o pai ficou sem falar com seu filho. Você tem mágoa no seu coração? Você tem raiva de alguém? Ressentimento? Deixa eu te falar, você não vai entrar no céu desse jeito, se você não liberar perdão. E se você não perdoar, nem a oração do Pai Nosso, você não será perdoado pelo Pai. Maria fez o que? Hoje você pode liberar perdão. Aleluia. Você pode tirar toda a mágoa do seu coração. Queridos, hoje é dia de trazer o melhor para o Senhor. O melhor perfume. Liberar o nosso coração para receber o amor de Deus. Tirar toda a mágoa, todo sentimento, toda a amargura, porque Ele está aqui. E nós podemos derramar aos seus pés o melhor que nós podemos ter para Ele. Lembro das minhas primas, do lado do meu pai, minha avózinha paterna. Minhas primas, quando a minha avózinha morreu, elas passavam debaixo do caixão, para lá e para cá, chorando, gritando. Aquilo era remorso, é porque não liberaram perdão, maltrataram muito a velhinha. E agora estavam chorando em desespero. Um pastor amigo meu foi num velório, tinha exatamente ali 86 coroas, precisou de um caminhão para colocar todas aquelas coroas. O tempo de você abraçar alguém agora, beijar alguém agora, dar algo para alguém agora, fazer algo é agora. Glória a Deus. As empresas estão trabalhando com um projeto de 1 ano, ninguém está fazendo investimento e nem estoque a longo prazo. Todas as empresas trabalham com estoque de 1 ano. Tudo agora é imediato. Ninguém está guardando. Por que você está guardando ódio no seu coração? Rancor, sentimento, amargura, tristeza. Você não está aproveitando o melhor desta reunião, desse jantar, da presença do Mestre. Não está. Mas você pode. Você tem dentro do vaso de alabastro esse perfume. E você pode derramá-lo na presença do Senhor. Glória a Deus. Foi o que Maria fez. E para terminar, queridos, ela faz algo para a eternidade, pastor. Ela faz algo para a eternidade.
Jesus vai para Jerusalém, Jesus é morto, Jesus é crucificado, e Jesus então ressuscita no domingo, pela manhã. E logo pela manhã quem chega lá? As mulheres extraordinárias. Ô, glória. As Marias chegam lá e falam: não, eles fizeram tudo errado. Nós vamos lá na loja, vamos comprar linho, nós vamos comprar perfume, e nós vamos trazer, nós vamos estar diante de Jesus. E quem é que vai tirar o corpo de Jesus? Remover a pedra? Só que quando elas chegam lá, preste atenção agora, pega a chave. É assim que fala agora? Pega a chave. Elas chegam, queridos, e Jesus não está. Elas já foram atômicas porque um anjo está sentado ali. O que vocês têm que fazer aqui? Chegou atrasada. Vocês chegaram atrasada. Ele já ressuscitou. Aleluia. Agora vamos voltar para Maria. O que é que as mulheres foram fazer no túmulo? Ungir Jesus. Maria. Vamos ler o texto? Olha aqui. Deixai-a. Versículo 6. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Versículo 7. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 8 agora. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo, o Evangelho será também contado, que ela fez para a memória sua. Glória a Deus. Por isso que tanta gente fala dessa mulher. Por isso que ela está nos 4 Evangelhos. Sabe por quê? Ela percebeu que o que ela poderia fazer é naquela hora. Sabe o que a gente poderia parafrasear aqui? O anjo disse para as mulheres: vocês vieram ungir Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Maria ungiu Jesus lá no jantar, na casa de Simão. Lembra? Na casa de Simão leproso. Ela quebrou o vaso de alabastro com aquele nardo caro, perfume total que incendiou a casa, toda a aldeia de Betânia, toda a cidade, e aquele nardo derramou, aquele óleo derramou sobre o corpo de Jesus. E ela então ajoelhou aos seus pés e profetizou ele sendo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ungiu os seus pés, beijou os seus pés, secou os seus pés com seus cabelos. Tudo que vocês vieram fazer aqui, Maria já fez. Aleluia. Maria já fez. Sabe que nós podemos fazer alguma coisa que quando as pessoas chegarem lá no cemitério e olharem para aquela placa, aquela lápide, né? E elas vão ver um tracinho ali do dia que você nasceu até o dia que você morreu. Naquele tracinho ali, elas vão contar a sua história. Quem foi pastor Gilmar? Quem foi pastor Ângelo? Quem foi o ministério Luz e Vida na Terra? Ali naquele tracinho está a sua história. Se você chegasse hoje no túmulo de Maria, você ia ler naquele tracinho: ela fez algo extraordinário, ela fez algo para a eternidade, será lembrada por toda a vida, por todas as pessoas, em todos os lugares. Aleluia. Queridos, o que você fez para o Senhor? Você pode fazer hoje. Você pode fazer hoje, sabe por quê? Agora, Davi vendo Absalão morto, o que ele diz? Oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, queria eu dar a minha vida por ti. Queridos, pare de ficar protelando o que você pode fazer hoje. Sabe qual é o tema dessa palavra? Hoje é o dia de quebrar o vaso
de alabastro. Aleluia. Hoje é o dia. Qual que é a campanha? Qual que é o projeto? Qual que é o propósito? Entrar para o secreto, conhecer a voz de Deus e saber o que Ele tem para nós prosseguirmos em fé e em conquista. O Senhor me trouxe aqui como um profeta para dizer a você: hoje é dia de quebrar o vaso de alabastro e derramar o óleo, o perfume suave aos pés da cruz diante do Senhor. Aleluia! Hoje é o dia. Santo é o Senhor. Mas o que tem impedido? Essa mulher aqui, ela foi criticada, ela foi humilhada, ela trabalhou anos para comprar esse perfume, ela era pobre, ela tinha 99,9% de motivos para não ter essa atitude, mas ela não se importou com nada, e ela deu o melhor que ela tinha. Criticamos as pessoas, criticamos a liderança, criticamos o louvor, criticamos tantas coisas, quando na verdade nós não fazemos nada. E saiba, você se engana e você se torna fraco, mas se você entender essa palavra, você vai unir-se com Deus, e olha, você e Ele vai tornar-se uma dupla invencível. Aleluia. Invencível, extraordinária. E ninguém vai deter os seus caminhos mais, ninguém vai amarrar a sua vida mais. Você vai conquistar todas as coisas do céu, na terra, no mar, onde você estiver. Toda a terra que você quiser, você vai conquistar. Mas saiba, abra o seu coração, quebre o vaso, derrame o perfume. Pastor, o que eu tenho de tão precioso? Não sei. Você sabe. Aleluia. Você sabe o que você tem de precioso aí, que você pode dar para Deus. E não se engane, quando fazemos para as pessoas, fazemos para Deus. O Senhor disse que os pobres sempre teriam entre si. Mas Jesus estava sendo indiferente com os pobres? Não. Pelo contrário, Jesus dava comida e bebida para os pobres, para toda a multidão. Nunca dispersou elas com fome ou com sede. Jesus não desperdiçava nada, pois ajuntou os 12 cestos com pedaços de pães e peixes. Tudo que você tem e tudo que você é, dando para o reino de Deus, não é desperdício, é semente. Mas sabe o que muitas vezes nós temos feito? A semente que é para plantar, a gente está comendo. A semente que vai nos trazer um resultado, nós estamos comendo ela. Por não entender que nós temos um vaso de alabastro e nós temos um nardo puro a derramar aos pés de Jesus. Eu quero contar um louvor aqui, que vai cantar um pouco mais baixo, canção que eu disse para o pastor. Se você quiser vir à frente, eu quero que você fique de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu quero te convidar a você fazer uma introspecção agora em oração. Se você quiser vir à frente, ou se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema, mas eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você agora. Sabe, você tem um potencial incrível. Você tem um leão dentro de você. E isso não é palavra de coach, não. Você tem um leão dentro de você, chamado leão da tribo de Judá. E ele precisa rugir através de você. Os seus conhecimentos, a sua capacidade, a tua intelectualidade, o teu saber, tudo precisa ser colocado em pauta e em prática. Mesmo que você foi criticado, foi zombado, foi humilhado, o Senhor te capacitou e Ele te chamou para fazer a diferença onde quer que você esteja. Você não é só uma pessoa, você é um agente que transforma lugares e vidas aonde você passa, onde você está.
Mas eu não sei o que aconteceu ao longo da sua caminhada, da sua vida, que você brecou tantas vezes, parou tantas vezes, aonde você deveria continuar acelerando.